do Éden, quando Satanás se levanta para destruir a obra de Deus, atacando quem? A coroa da criação de Deus, que é o homem, né? Quando nós vemos no Velho Testamento aqueles desvios de Israel, nós costumamos olhar aquilo só sociologicamente, né? Era a cultura do cananeu, o judeu que esfriava. Mas Zacarias 3 fala do sacerdote Josué e Satanás resistindo o sacerdote, e o sacerdote estava com a roupa suja. Qual é o símbolo? Que essa sujeira da roupa do sacerdote, que é símbolo da religiosidade do judeu, ou seja, a sujeira do judaísmo, a ação de Satanás. Satanás se levantando, enganando o sacerdote, através do sacerdote a nação, enganando o rei, através do rei a nação. Nos dias de Elias, é uma grande batalha espiritual. Os dias de Eliseu, Eliseu fala, o maior o número dos que estão conosco do que os que estão contra nós. Tem anjos cercando Eliseu e o moço, por causa dos soldados que vêm. Por quê? Porque não é só uma guerra na esfera das guerras civis ali, ou das disputas de terra. Não, é muito mais do que isso. É Deus com uma revelação, um oráculo em Israel, e Satanás não querendo que as nações recebam aquela revelação e querendo apagar aquilo dentro de Israel, corromper aquilo em Israel. Então, mesmo o judeu não percebendo, há uma guerra espiritual entre o fiel de Israel e Satanás, enquanto Israel como nação está guerreando com o Ferezeu, o Jebuseu, o Gigazeu, o Filisteu, mas não é só isso. Há uma guerra maior por detrás dessa guerra comum que está acontecendo ali. Nossa querida irmã Júlia Moreira pergunta: a batalha espiritual envolve todas as áreas da vida, certo? Como podemos levar isso a sério e responder quando dizem que é besteira ou não é tão sério assim? Ótima pergunta, porque geralmente, quando você vem para a questão do assunto batalha espiritual, qual é a tendência teológica? Se você tem um teólogo com um estudo profundo na área, a tendência da teologia é empurrar a batalha espiritual para o estudo da angelologia, Então vai classificar a questão dos anjos, dos demônios, a criação do mundo espiritual, a queda do diabo, como é que se deu isso aqui e tal, e vai respondendo teologicamente por aqui, Mas esse não é o todo da questão, A batalha espiritual, eu acredito que num âmbito maior, seguindo a resposta do que a gente tem falado aqui, é o intento do diabo por destruir as obras de Deus. Nesse sentido, quando você olha para a ação de Satanás, para as atividades de Satanás, elas incluem o todo da vida, Qual é o todo da vida? A cultura, os costumes, o comportamento, E nesse sentido, quando você é um cristão e você vive a partir da cosmovisão do reino de Deus, a sua vida é um embate agora contra essas obras das trevas, Lembrando, claro, toda a classificação. O diabo tem uma ação limitada, mas ele tem autoridade, E nesse sentido, a autoridade dele é limitada pelo poder da palavra de Deus. Agora, o crente, ele vai viver nessa arena constante aí na universidade, no trabalho, na formação da família, na educação de filhos, Então, muitas vezes, só para encerrar aqui, um pai deixar ou não um filho fazer algo que o filho quer é uma batalha espiritual, que tem pouco a ver, parece, com teologia, mas tem muito a ver ao mesmo tempo, Então é um assunto muito, muito profundo que, sim, enfrenta desdobramentos. Por isso que os pais, os profissionais, os crentes, eles devem viver pelo princípio da palavra de Deus e não se esquecer que nós vivemos nesta constante batalha. Como a oração se relaciona com a batalha espiritual? O próprio Paulo faz essa ligação, Ele fala da armadura de Deus, ele fala: tomai toda a armadura de Deus. A razão disso ele diz: para que possais resistir no dia mau, que é esse momento da tribulação. A tribulação é interessante, ela tem a ver com esses momentos
de batalha mais intensa, né? Às vezes você tem uma guerra onde você tem um exército posicionado de um lado, um exército posicionado do outro, mas ainda não tem o confronto muito intenso, mas de repente tem as batalhas, os encontros, então tem os ataques, né? Uma hora o inimigo está posicionado contra e uma hora ele investe contra. Então essas investidas do diabo, né, por diversas maneiras e artifícios que ele vai usar, ele vai intensificar seu ataque. Nessa hora a Bíblia está dizendo, você tem que estar pronto, vestido sempre da armadura de Deus. Mas aí quando Paulo descreve a armadura, falando de cada equipamento dela, comparando, né, os equipamentos do soldado lá, do exército lá, com recursos que a Bíblia nos dá, como a salvação, a fé, a verdade, né, a espada como conhecimento, como a palavra da verdade, como a escritura, né? Então, Paulo fecha toda essa descrição dos acessórios dizendo assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e aí ele ainda diz, e orando por mim. Ele pede oração. Por quê? Porque Paulo entende que a batalha, né, a igreja luta contra o inimigo mais forte do que ela. Eu luto contra Satanás, que é mais forte do que eu. Como eu venço? Com a força de quem é mais forte do que Satanás, a força de Deus. Quando eu oro, eu estou militando, eu estou trabalhando, eu estou operacionalizando a partir da força de Deus. Quando eu não oro, eu estou acreditando que eu e meus recursos e minhas habilidades e capacidades me suprem para enfrentar o diabo. Eu vou apanhar feio, eu vou sofrer derrotas. Paulo fala, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Tem muita igreja tentando avançar na força da estratégia, tem muita igreja tentando avançar na força da técnica, tem muita igreja tentando avançar na força da culturalização, né? Tentando entender que ela vai relacionar, dialogar com a cultura, e isso vai ser a ponte, ela vai ter uma força a partir da sua linguagem, do seu jeito. Não, a força da igreja é a força de Deus, e nós acessamos a força de Deus conversando com Deus, na dependência de Deus. A oração expressa dependência de Deus. Nós estamos dizendo, Deus, o inimigo é mais forte do que eu, mas o Senhor é mais forte do que o inimigo. Ou seja, quando a gente era criança, eu me lembro bem que às vezes a gente começava uma disputa entre os meninos, né, mais ou menos assim, a gente começava a dizer, eu vou montar meu time e tal, aí um menino falava assim, na época, né, os jogadores bons eram esses, a gente falava assim, aí eu chamo o Rivelino, aí o outro, aí eu chamo o Tita, aí eu chamo o Zico para o meu time, aí de repente o menino falava assim, aí eu chamo meu pai. Quer dizer, o pai era maior do que Zico, do que todo mundo, né? O pai era o super... O pai é o cara que chegava e não tinha para ninguém. Então, quando nós oramos, nós estamos chamando o Pai. Aí é vitória. A força do Pai derrota a força de Satanás. Por isso Paulo fala, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo. Ou seja, a igreja que não ora, ela está perdendo a batalha. O Milton Muniz, ele pergunta assim, como se aplica a batalha espiritual a nível individual? É correto dizer que eu estou em uma batalha espiritual, enquanto a carne milita contra o espírito? Sim, sim, nós vivemos essa batalha, ela, voltando àquela pergunta anterior, né, quais são os âmbitos, né? Se existe uma batalha espiritual, quais são os campos de batalha, né? Os campos de batalha, eles são os dois, coletivos, como esse que o pastor Amaury acabou de dizer, a batalha da igreja, a batalha do avanço da obra do Senhor, mas ele é também individual, né? Individual no sentido da santificação, né? Então, como que o apóstolo Paulo descreve isso? Ele vai dizer o seguinte, que a partir do momento que a pessoa creu em Jesus, começa a operar dentro desta pessoa uma batalha. E qual é a intenção desta batalha? É mortificar o velho homem, né? Nesse sentido, nós estamos numa batalha constante para mortificarmos o nosso velho homem. Este velho homem, ele tem os traços da queda.
Este velho homem, ele tem os traços desta opção que o próprio homem fez de recusar a palavra do Senhor. É uma inclinação que nos leva para distante de Deus, né? Por conta deste velho homem é que nós cedemos às tentações. As tentações, elas podem ser coletivas ou individuais. Então ele está certo, nós estamos em constante batalha. Agora também não é para viver uma neurose, né? Que é para onde esse movimento de batalha espiritual vai. Por exemplo, tem esse povo da batalha espiritual, neopentecostal, eles vão criando ênfases também que não são bíblicas. Por exemplo, né, nós tivemos no Brasil Neuza Itioca, Valnice Milhomens, né, que criaram todo um misticismo, uma magia em torno dessa batalha espiritual. Aí eles começaram com o negócio de que crente fica possesso, crente não fica possesso. É Milton, né, quem fez a pergunta. Milton, crente não fica possesso. Segundo lugar, criaram aquelas superstições evangélicas. Por exemplo, se você está com sono no culto, fique esperto, hein? Isso é o diabo tentando roubar a sua mente. Não, às vezes você está cansado mesmo, né? E aquilo dá sono, né? Às vezes você está desatento porque está distraído, né? Então nem a batalha espiritual, ela não se dá no campo do misticismo, ela vai se dar no campo da santificação. Se tem alguma coisa te empurrando para longe de Deus, Milton, essa é a batalha que você tem que lutar, né? É lutar para obedecer os estímulos de Deus. E toda vez que você obedece os estímulos de Deus, você vai dar de frente com Satanás, aí com certeza. Nós podemos dizer que batalha espiritual é a batalha da igreja para ser igreja como um todo, e é a batalha de cada crente para ser crente como um todo. O inimigo não quer que você seja crente. Ele é contra, ele é oposição à fé. Então, cada crente, para ser crente, vai batalhar, vai lutar dia a dia, não só contra a sua própria natureza, que é uma luta espiritual, fazer morrer a natureza terrena todos os dias, mas uma luta também contra Satanás, que vai querer instigar minha natureza terrena com a tentação, contra o mundo que é esse sistema de vida ímpio, que vai querer me moldar a ele todos os dias, ou seja, Satanás, Paulo diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, por trás da política, da economia, da moda, da cultura, tem coisas de Satanás, que empurram para fora da palavra de Deus. Eu vou querer viver a palavra de Deus dentro de uma cultura onde ela não cabe. Eu vou ser pressionado para crer nisso, para continuar acreditando nessas coisas, e é o diabo me empurrando. E a força que eu faço para não ceder ao empurrão do diabo é a batalha espiritual, todo dia. Um dos temas que sempre se cruzam com a batalha espiritual é a tal da maldição hereditária. Existe a maldição hereditária? O que é a maldição hereditária? Você começou lá na sua terra, pastor, então você é lá de Minas, manda bala. A maldição hereditária é uma interpretação feita a partir do quarto mandamento, né, quando a Bíblia diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então, a interpretação de algumas pessoas, aí há um livro lançado, se não me engano, na década de 80, do pastor Jorge Linhares, falando sobre maldição hereditária. A partir dali, né, esse assunto ganhou muita força, muita ênfase, e, como tudo no meio evangélico, acaba sendo exacerbado, né, e distorcido. Então, é a crença que as lutas que eu vivencio aqui têm a ver com uma hereditariedade. Então, de repente começou... o problema no meio evangélico é esse. Às vezes você explica tudo no campo do diabo, né? O sujeito está ali com problema alcoólico, é um demônio do álcool. Então você explica e resolve, você explica tudo simploriamente dizendo que é um demônio do alcoolismo, e você resolve tudo automaticamente, magicamente expulsando o demônio dele. E aí uma turma acabou migrando para resolver tudo, explicando que aquilo é uma maldição do pai, ou do tio, ou do avô, e aí você resolve tudo praticamente, ou aqui pragmaticamente, só quebrando aquela maldição. Ele bebe porque o pai jogou uma maldição de álcool nele. Porque tem uma maldição de álcool na família dele. Então juntaram as duas coisas e dizendo que
o demônio é que cumpre aquela maldição. Tem um demônio de álcool naquela família. Então aquele demônio vem todas as gerações alcoolizando aquelas pessoas. Aí elas vão bem além do que aquilo que o texto está dizendo, né? Eu costumo falar bastante assim, por que que eles enfatizam a maldição e não enfatizam a bênção? O texto diz, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração e faço misericórdia até 1000 gerações. E aí as pessoas começam a enxergar maldição até nos crentes. Ou seja, eu entendo que a maldição hereditária é a maldição hereditária de Adão. Nós temos uma herança de Adão, e em Adão todos nós fomos amaldiçoados. É por isso que entre nós há ladrões, há promíscuos, há feiticeiros, há rebeldes, há violentos, há agressivos, há gente com todo tipo de doença, todo tipo de loucura, todo tipo de comportamento equivocado. Tudo isso é herança da queda de Adão. Todos nós fomos feitos malditos em Adão. O problema dessa teologia é ficar acreditando que o crente, que o sujeito converte, mas a maldição continua nele. E enquanto não fizer uma quebra de maldição, aquela maldição não acaba. Isso é que não é verdade. Não precisa de um ritual de quebra. Não precisa de uma sessão de descarrego, né? Ou seja, quando eu creio em Cristo Jesus, agora a bênção de Jesus na minha vida anula toda a maldição. Eu estava em Adão, estava debaixo da herança maldita de Adão. Agora eu creio em Cristo, que é o último Adão, eu estou debaixo da bênção sinalizada sobre minha vida por Cristo Jesus. Não precisa fazer ritual de quebra de maldição. Eu tenho que entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho que entender o que é o Evangelho e o que o Evangelho traz de verdade para a minha vida. Então, basicamente é isso. Enquanto a pastora Mauri falava aqui, eu me lembrei de um negócio. Tem pessoas que elas interpretam tudo pelo viés do diabo, né? Isso foi o diabo, isso é o diabo. Isso é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque a gente é cercado de muitas crendices, até os evangélicos, né? É claro, precisa se tomar muito cuidado assim para avaliar cada situação. Mas só para exemplificar, né, uma vez eu pastoreava nessa época em Boston, e chegou uma senhora na igreja e ela falou: pastor, o senhor precisa ir agora comigo numa casa, tem uma família que eu estou evangelizando e tem um rapaz lá que está endemoniado. E tem que ir agora, pastor, porque ele quebrou a casa inteira. Eu falei: não, vamos lá, né? No caminho ela me contou, ela foi piorando a situação, porque ela me falou assim: já foi um pastor da Assembleia de Deus, não expulsou o demônio. Eu falei: rapaz, o pessoal da Assembleia de Deus que é craque nisso. Eu não falei nada, né? Eu pensei: rapaz, se nem o cara da Assembleia, tinha um pastor da Assembleia não expulsou, um pastor presbiteriano, será que expulsa? Né? E fiquei com aquele... E que já foi um pastor, não sei de onde, que também não expulsou, e que foi uma irmã que ora, não sei aonde. Eu falei: rapaz, o que ela me chamou para esse negócio aqui, né? E cheguei na casa e, de fato, estava um pampeiro na casa, né? E aí o rapaz trancado no quarto, a casa toda quebrada, né? E ele assim enfurecido, né? E eu fiquei olhando a mãe do rapaz chorando, uma confusão na casa. E eu vi no canto assim na cozinha um vidro de acetona. E o vidro de acetona vazio. Fiquei olhando assim e perguntei para a mãe: ele bebe? Ela disse: bebe muito, pastor, né? E eu falei assim: ele bebeu? Ah, não, ele parou de beber, né? E estava dias em casa sem beber. Naquela hora, quando eu vi o vidro de acetona, eu pensei: ele teve uma crise de abstinência, bebeu esse negócio aqui, e isso entorpeceu ele de tal forma que ele está entorpecido, né? E perguntei: ele bebeu isso aqui? Bebeu. Eu falei assim: então, vocês não precisam de um pastor, vocês precisam ligar para a ambulância, ele está intoxicado com isso, né? E dito e feito, foi levado para o hospital, sarou daquilo e tal, e depois tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele. Não sei quais foram os desdobramentos na vida dele, né? Mas tem muitos casos que não são assim
possessões demoníacas. É claro, havia ali uma opressão, havia ali alguém que não conhecia Jesus, havia ali alguém que estava viciado numa substância química, sofrendo abstinência. A gente precisa aprender a ler as situações, né? Então, por exemplo, ontem no Que Palavra, o pastor Amaury deu uma regra de ouro aqui. A gente sempre parte do natural para o espiritual. Então, primeiro, leia as situações a partir do natural, para depois entender aquilo à luz da revelação da Bíblia, da palavra de Deus, né? Porque também isso aí tem de conselho e de doutrina equivocada, e de coisa equivocada que as pessoas fazem, não está escrito, né? Bênção. O texto exposto hoje pelo senhor, pastor, falou que Satanás lançou alguns à prisão. A pergunta é: Satanás é uma pessoa ou uma força impessoal? Satanás é uma pessoa, é um ser. Satanás é um ente, né? A Bíblia vai falar dele como pessoa, tem sua própria identidade, e não somente, né, a Bíblia fala dele como um ser, fala dele também como tendo junto com ele seus anjos. Nós vamos encontrar essa expressão, por exemplo, em Apocalipse 12, né, Satanás e seus anjos. Então, ele tem os agentes dele. Apocalipse 9, ele vai fazer uma descrição desse exército de Satanás. Ele vai falar de uma das trombetas, a quinta trombeta, né, esses sinais da consumação dos séculos, de que está indo na direção que Deus disse que iria. Ele vai falar dessa ação de Satanás. Então, Satanás é um ser, é uma pessoa, tem seus agentes, que são os chamados demônios, que são esses anjos que ele arrasta consigo. A expressão de Apocalipse 12 é que ele arrasta consigo a terça parte dos anjos do céu. É interessante isso, né? A gente não precisa entender a terça parte literalmente, que é uma figura usada em Apocalipse toda hora, né? A terça parte das árvores, a terça parte da água, ou a terça parte dos anjos, significa que é uma grande parte, mas não a maior parte. É interessante isso para nós. Há mais anjos do que demônios. Tem gente que vive parecendo que tem mais demônio do que anjo, né? Você vê demônio para todo lado. Expressão, o sentido do texto bíblico é uma terça parte dos anjos, ou seja, não é a maioria dos anjos. É uma parte grande dos anjos que seguem Satanás, são os chamados demônios, que são espíritos. Satanás é um espírito, seus demônios são espíritos. Satanás é um ser de uma ordem diferente, ele tem uma superioridade em relação aos anjos, ele é um ser de uma ordem angelical mais elevada. Judas nos diz que quando Miguel contendeu com Satanás, ele não ousou infamar a autoridade superior. Aqui um princípio muito interessante, né? Bíblico, muito interessante, que nos ensina na lida com o diabo e na lida com a autoridade. Judas diz que mesmo Miguel, olha só, Miguel, que é arquianjo, o termo para Miguel é arquianjo, quando contendeu com Satanás, não pronunciou juízo infamatório sobre a autoridade superior. Ou seja, de alguma forma, Satanás é algo mais do que arquianjo. Tem arquianjo, Satanás é de uma patente ainda maior. Então, ele é um ser vivente de uma ordem superior a anjos, que tem autoridade e tem possessão sobre alguns anjos que o seguiram e que atua como adversário da igreja na terra, aí rebelde contra Deus. Nós não temos detalhes na Bíblia de em que momento, como foi essa queda de Satanás, o que aconteceu exatamente, mas a Bíblia só fala desse ser como se chamando Satanás, que já quer dizer adversário. De onde Satanás veio? De onde ele caiu? É o que eu disse, nós não temos claramente a história da queda de Satanás. O que temos, o texto mais próximo disso para nós é Apocalipse 12, que diz que houve peleja no céu, a palavra grega lapolema, né? Houve a polêmica no céu, né? Uma divergência de Satanás em relação a Deus. Satanás discorda de Deus, Satanás se insurge contra Deus, Satanás não aceita a autoridade de Deus como Deus sobre ele,
mas ele é uma criação de Deus, ele é uma criatura de Deus também. A Bíblia não fala dele como um ser eterno, né? A Bíblia fala dele como sendo um arcanjo. Então, todos os anjos, todos os seres, segundo a Bíblia, são criação de Deus. O único ser eterno, não criado, é Deus. Todos os outros mais seres são derivados. Então, Satanás é uma criação de Deus. Em um dado momento, essa criação de Deus rompe com Deus, se levanta, se insurge contra Deus e se torna adversário de Deus. Por que Deus permite que Satanás e outros demônios existam? Porque Deus permite? Bom, esse é um assunto muito interessante, né? Assim, a queda de Satanás pressupõe duas verdades, né? Primeiro, é preciso se entender a lógica da eleição, né? Então, quando você olha para a palavra de Deus e olha para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento e percebe o decreto de Deus falando da eleição, este decreto de Deus também vale no mundo espiritual, né? Então, na criação, né, o Senhor, ele também decreta a eleição dos anjos, né? E de alguns anjos o Senhor exime-os ou retira-os desta graça de permanecerem obedientes, entendeu? Então, por causa da ausência da graça, é que Satanás cai. É a mesma doutrina da reprovação, é uma doutrina complexa de ser compreendida, mas é a mesma doutrina da reprovação, é a doutrina da reprovação dos anjos, né? Deus permite Satanás existir pela mesma lógica pela qual Deus permite os pecadores existirem, né? E nesse sentido, a história da narrativa bíblica caminha para a redenção de todas as coisas. Haverá o juízo para os homens e haverá o juízo também para aquele que já está julgado, que é o próprio diabo e os seus anjos, né? Nesse sentido, Satanás, ele cai por conta deste fator da lógica da eleição, né? Expandindo um pouquinho o que o pastor Amaury falou, que foi fenomenal, eu acredito que Satanás cai em algum período entre Gênesis 1:31, que é a criação, quando Deus olha para tudo que criou e diz: tudo que criou é bom. Então, nesse momento, Satanás ainda não caiu, ele cai entre a criação e Gênesis 3:10. Né, que é a queda do homem, né? Então, é aquele período que a gente não sabe quanto tempo durou, que acontece a queda de Satanás, né? É um assunto assim, como Satanás caiu. Há indícios, né, pastor? Isaías 14, como quando fala da questão do julgamento do rei da Babilônia, aquela linguagem, quando fala que houve a queda, como que Satanás caiu, como o rei caiu, né, como se fosse um relâmpago. Lucas, quando Jesus fala em Lucas, né, eu vi a queda de Satanás, né? Então, esse é um assunto complexo na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo revela o juízo de Deus. Deus não conservou aqueles que desobedeceram, né? A justiça de Deus, ela é exercida no mundo espiritual e no mundo material, né? Nós, como o pastor Juliano está dizendo, se a gente não entender soberania de Deus, não dá para entender por que Deus deixa Satanás existir, né? Ou seja, numa perspectiva arminiana seria para que tenha a oposição, para que tenha o outro lado, para que tenha chance de escolha, mas é um negócio também complexo, né? A única forma de entender é porque Deus tem plano, Deus tem quando Deus cria tanto anjos quanto humanos, Deus tem um propósito, uma intenção, que é a redenção, que é o novo céu e a nova terra, que é a eternidade com criações redimidas, anjos, esses seres dessa ordem de criação, e homens, esses seres dessa ordem de criação. E se Deus continuar criando seres de outra ordem, redimindo e gerando continuamente seres para se relacionarem com Ele redimidos, a natureza de Deus é ser criador, né? Quais são as principais atividades de Satanás hoje?
Então, a ação de Satanás hoje, né, ou vamos dizer, não só hoje, mas na história, primeiro a Bíblia fala dele como sendo um tentador. Vamos colocar até o antes. Ele é adversário. Adversário nesse sentido de que ele rompeu com Deus. Ele se insurgiu contra Deus. Então é a sua queda. A partir da sua queda, ele é o opositor. Aí então o que ele faz? Ele é sedutor, nesse sentido que ele é chamado de serpente. Ele se torna então o tentador, o sedutor. Então uma das coisas que Satanás faz é sedução. Nós precisamos entender isso daqui. É muito importante compreender isso, né? As pessoas pensam em Satanás como um bicho chifrudo, peludo. Um dia eu ouvi um sujeito pregar, ele falou assim: agora eu sei porque que o diabo tem medo do fogo. É porque ele é peludo e o fogo queima o pelo dele. Eu falei, meu Deus. Isso era um sermão assim apaixonado. O sujeito teve uma revelação: Satanás tem medo do fogo e o crente tem que orar pedindo fogo. Põe fogo nele, Jesus. Não é isso. Quando as pessoas imaginam Satanás, elas pensam num bicho chifrudo com dentes vorazes, né? Aquela coisa cheirando enxofre, um tridente na mão, um rabo pontudo. Não. A Bíblia não descreve Satanás dessa forma. Uma das forças de Satanás é sedução. O capítulo 9 de Apocalipse revela muito sobre isso. Quando ele descreve o exército de Satanás, ele fala da ferocidade de um gafanhoto escorpião. Imagina um gafanhoto, né, com cauda de escorpião voando, mas ele vai descrever Satanás, ou os demônios até também, como tendo cabelo de mulher e rosto de homem. Ou seja, a especialidade de Satanás é a sedução. A sedução como? Com coisas bonitas, com coisas lógicas, com literatura boa, com arte, com coisas atraentes. Então, Satanás, a habilidade de Satanás é a sedução, como seduziu Eva, dizendo: come. Se você comer, você vai conhecer o que não conhece. Se você comer, você terá autonomia de Deus. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, Satanás, ele é sedutor, ele é tentador e ele é acusador. É interessante. Ele diz: faça. Aí você faz. Ele diz: faça porque vai ser bom. Aí depois você cai e faz. Ele diz: está vendo, Deus? Ele fez. Ele acusa. Ele é o primeiro a dizer: ele não presta. Ele é o primeiro a dizer: fume. Depois que você fuma, ele vai dizer: está vendo, Deus? Ele não presta porque é viciado. Ele é o primeiro a dizer: beba. Depois que você se embriaga, ele vai dizer: acusa você diante de Deus. Deus, ele não presta porque é um beberrão. Então é o tempo inteiro isso. A tarefa de Satanás é empurrar para o erro, e depois que empurra, que derruba, é acusar. Apocalipse 12 vai falar: ele é o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Então, Satanás vai atacar a consciência, Satanás vai dizer que você não presta, Satanás vai dizer para Deus que você não presta, vai dizer para você que não presta. Ele é diabo. A palavra diabo quer dizer caluniador. Olha só. Você quer saber quem é um ser mais fofoqueiro que existe no cosmos? Satanás. A gente não presta atenção nisso, mas um dos pecados mais trágicos na vida da igreja é fofoca. Às vezes as pessoas até perguntam, por que a igreja pune um pecado sexual com tanta veemência e não pune uma fofoca? Devíamos punir. Por quê? Fofoca é tão diabólico quanto promiscuidade. Fofoca é tão depreciador como feitiçaria. Se a gente soubesse que um irmão sacrificou uma criança a um demônio, a gente corta na raiz, né? Na raiz. Mas fofoca tem a ver com o diabo. Ele é caluniador. Ele é quem joga marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai, pai contra mãe, irmão contra outro, pastor contra igreja, igreja contra pastor. Por quê? Ele dissemina a calúnia. Está olhando esse cenário todo no Brasil hoje de calúnia, acusação? Quem está por trás? São os homens caluniando os homens. Mas a especialidade de Satanás é semear calúnia, acusações. Ele é acusador. A palavra diabolos é a palavra usada para caluniador, fofoqueiro na Bíblia, no Novo Testamento, no grego. Tem uma outra palavra, quando ele veio para matar, roubar e destruir, Apolion. Ele é o destruidor. Esse é o alvo último, o Apolion. Ele é o adversário, ele é o acusador, ele é o caluniador, o pai da mentira, por natureza,
com o objetivo de ser o Apolion, de ser o destruidor da obra de Deus. O pastor Amaury falou um negócio aqui fenomenal. E é a mesma coisa. O diabo, ele vai no ouvido dos crentes como ele foi no ouvido de Eva, usando de todos os artifícios da sedução para poder Apolion, para poder destruir a vida da pessoa. A Bíblia diz que o diabo foi homicida desde o princípio, né? Você tem alguns crentes que acham que o diabo é um mito. Ah, não é um mito, né? Que nem uma vez apareceu um pastor, pastor Maria, foi lá na igreja. Um rapaz foi na igreja dele, com um aconselhamento, ficou possesso no aconselhamento. Você sabe o que o pastor fez? Trancou o rapaz no escritório e foi buscar ajuda, e foi lá bater. Eu falei, rapaz, o que você fez? Tem pastores que não conseguem ir além dessa questão sociológica, né? E eles mitificam o diabo. Tem outros que atribuem poder ao diabo que o diabo não tem, né? Mas aos crentes que estão nos assistindo aqui, eu digo, o diabo existe e você não deve brincar com o diabo, né? Um dia eu vi uma notícia, é trágico, mas é engraçado. Um sujeito nos Estados Unidos, andando numa floresta, viu um urso, né? Ele viu um urso. Em vez dele correr, ele tirou o celular, abriu o celular para tirar um selfie. Para tirar um selfie com o urso. Você sabe o que aconteceu? O urso matou o rapaz. E está lá a última foto dele no celular, com o urso vindo pegar ele. Isso aí saiu no New York Times, né? Então, crente, não fica tirando foto com o diabo, por favor, né? Não fica. A Bíblia fala claramente, a gente deve resistir o diabo, a gente deve fugir da aparência do mal, né? A gente deve prestar atenção, porque o plano do diabo não mudou, não. Ele vem para destruir a vida das pessoas. Tem casais, aqui, pastora Mauri, casais, crentes, presta atenção. O casal é crente. Aí o casal começa assim: o que tem de mais beber uma taça de vinho? O que tem de mais a gente sair para um restaurante, para a gente poder curtir, para a gente poder beber? O que tem de mais a gente... Aí eles começam a beber, eles saem com os amigos, eles vão para a baladinha, eles vão para... não, mas a gente é crente, a gente vai para o domingo na igreja, papapá. Eu já aconselhei vários casais que a mulher traiu o marido por causa de começar com esse tipo de situação, né? O marido traiu a esposa, né? Eles acabaram destruindo a sua vida por causa de brincar com o pecado. O diabo não mudou o plano dele, né? O diabo ele vai vir para destruir a vida dos crentes. Eu não estou espiritualizando, isso é uma realidade bíblica, e os crentes têm que andar espertos com isso. Nós não podemos superestimar a ação de Satanás, como certos movimentos fazem, achando que tudo é o demônio, tudo é o diabo, né? O diabo é o supercão, o colchão, o quadro, o chinelo, tudo é o diabo está por trás de tudo. O sujeito fuma porque o diabo que faz ele fumar, ele bebe porque o diabo faz ele beber, mas não podemos subestimar o diabo, entendendo que ele vai usar certas coisas, vai usar vícios, vai usar pessoas, vai usar músicas, vai usar cultura, vai usar amigos para sugestionar nossa mente. Então, há dois erros que as pessoas cometem em relação ao diabo: superestimar, achar que tudo é o demônio, e subestimar, achando que nada é o demônio. E alguns cristãos e alguns teólogos, infelizmente, até ensinam que Satanás não existe. Até ensinam que não há esse ser, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto o pastor Juliano estava falando, de um sujeito que foi pregar num seminário, e ele pregou um sermão fortíssimo, assim, com exegeses e heregeses e aquelas coisas todas, provando que o diabo não existe. E o diabo morreu, era a tese dele. O diabo não existe mais, morreu. Quando ele terminou o sermão, um dos seminaristas foi, enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro e deu para ele. Aí ele ficou sem entender e disse: o que é isso? Ele falou: uma oferta para o senhor. Ele falou: uma oferta para mim por quê? Não, porque eu li na Bíblia que a gente tem que ajudar os órfãos. Então, se o diabo morreu, eu tenho que te ajudar. Seu pai não está mais aí, não. Seu pai morreu. Se o diabo é o pai da mentira, essa mentirada que o senhor está pregando aqui, isso é órfão, né? Então, assim, na verdade, nós não podemos subestimar e nem subestimar, ficar na centralidade do ensino bíblico.
Satanás pode operar milagres? Pode, a Bíblia vai dizer que é uma das expressões ali de Apocalipse, os sinais da mentira. A Bíblia vai chamar de sinais da mentira. Por que que existem milagres em várias religiões ao redor do mundo? Por que que você vai em certos lugares, certos países do animismo e as pessoas estão aprisionadas a um certo feiticeiro, a um certo sacerdote, né? Então, Satanás, ele pode sim, quando o Apocalipse fala das duas bestas, dos dois animais, o que surgiu do mar e o que surgiu da terra, ela fala daquele que tem 2 chifres e que parece cordeiro, e ela fala dele recebendo poder para fazer sinais, para fazer descer fogo do céu. Então, Satanás pode fazer milagres. Satanás, aliás, se você olhar para a história de Jó, Satanás fez cair fogo do céu. Satanás fez pegar fogo. Satanás movimentou o vento, né? Você vai perceber, algumas vezes, Satanás se levantando no meio de uma sessão do rei. Satanás se levanta como um espírito tomando um profeta e falando através de um profeta. Espírito falando através de um profeta. Nós vamos ler em Atos, quando Paulo chega em Filipos, havia uma mulher que adivinhava a vida das pessoas. Paulo está ali na cidade e a mulher olha para Paulo e ela tem uma revelação de um espírito de quem Paulo é, e ela até diz, esses homens são enviados de Deus. Pergunta, quem disse para ela? Quem disse para ela que Paulo é enviado de Deus? Quem disse para ela que Paulo é servo do Deus Altíssimo? O demônio. E ela seduzia, e ela, a chamada pitonisa ali, né, ela fazia adivinhações da vida das pessoas, e havia os empresários que cobravam para essas adivinhações, e ela inclusive adivinha que é Paulo, e Paulo expulsa o espírito da mulher. Quando expulsa o espírito, o texto diz lá que a esperança de lucro se desfez, ou seja, ela não podia mais adivinhar. Por quê? Porque quando o espírito saiu dela, ela não podia adivinhar mais. Então, há pessoas com poder de vidências, há pessoas com poder de clarividência, há pessoas com poder de fazer coisas, desfazer coisas, dado pelo diabo para enganar e seduzir. Ele é sedutor, e uma das coisas que ele faz para seduzir é milagres, sinais. A Eliane pergunta assim, Satanás não tem acesso à nossa mente. Então, quando pensamos coisas mas é a nossa própria natureza, nada tem a ver com o poder de Satanás? De fato, se ela é crente, né, e até a questão da possessão, a gente conversou isso aqui no programa passado, ou retrasado, sobre possessão demoníaca, né? O crente não fica possesso, né? Mas o crente pode sim ser tentado, é diferente. Existem 2 palavras, uma o pastor Amaury pregou hoje aqui, sobre a provação, né? Quem nos prova é Deus. Deus nos prova para nos aprovar, né? Então a prova, ela vem de Deus e é para gerar fé no nosso coração. É a musculação, né? É o exercício da fé, o fortalecimento da fé vem pela aprovação. A tentação não, a tentação é para nos derrubar, né? Então o diabo, ele nos tenta, como? Nos seduzindo, né? Então os pensamentos ruins, eles vêm da onde? Eles vêm do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. A nossa inclinação da carne geralmente vai para 3 grandes áreas que o Foster ele reúne bem, né? O sexo, o dinheiro e o poder. Então, nos pilares de toda tentação, você vai encontrar as bases de uma dessas 3 áreas que guiam muito do comportamento pecaminoso humano: sexo, dinheiro e poder, sexualidade desvirtuada, poder desvirtuado e dinheiro desvirtuado, né? Se a gente olhar para o Brasil hoje, você pode perceber, olha para esses 3 pilares e você vai ver esses 3 pilares totalmente desvirtuados, né? Nós vivemos uma profunda crise de poder no Brasil, e isso é espiritual. São os 3 poderes do Brasil. Quais são os 3 poderes? Sexo, dinheiro e poder. É por aí que o coração
do homem vai, e é por aí que o diabo seduz as pessoas. Você pode ver, pastor Léo, quando as pessoas caem, onde elas caem é numa dessas três áreas. Quando você vai derrubando, tirando os argumentos e os desbastando, né, e chegando ao núcleo do problema, você vai encontrar um desses três pilares, né? Então, nesse sentido, a nossa mente, ela sempre vai inclinar para onde está a nossa tendência pecaminosa. Então, tem pessoas que se inclinam mais para o sexo, outras para o dinheiro, outras para o poder, outras para as três coisas, e as tentações de Satanás, elas vão dando estímulos para essas coisas na nossa mente. Como ela pergunta, né, Satanás não tem acesso, ou seja, ele não é onisciente, ele não consegue ouvir nossos pensamentos. Ele consegue jogar pensamentos dentro da nossa cabeça. Como? Até eu consigo. Até nós conseguimos colocar coisas dentro da cabeça das pessoas. É interessante a linguagem dos traficantes. Quando o sujeito está resistindo ser traficante ou ser viciado, ele fala: eu vou entrar na mente dele. Eu já ouvi isso diversas vezes de traficantes. Você fala: eu vou entrar na mente dele. Aí ele entra e faz a cabeça do sujeito. Ou seja, se um ser humano consegue entrar na mente do outro ser humano, colocar conceitos, colocar ideias, Satanás também consegue. Ele não consegue saber, é um trabalho de fora para dentro, né? Ele está usando, pode usar pessoas, vai usar música, vai usar filmes, vai usar o Jornal Nacional, vai usar o teacher lá, o professorzinho, né? Ele vai usar o amigo de sala, ele vai usar, às vezes, até o falso pastor, né? Ou às vezes não, principalmente, né? É um agente, quando o cara prega um evangelho distorcido. Então, é isso que Satanás pode fazer, mas a nossa mente, o nosso mundo interior, né, Satanás não tem onisciência, não tem essa capacidade de escutar pensamentos. Isso é uma exclusividade. A onisciência é um atributo único, exclusivo de Deus. Bênção. Queridos irmãos, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Já quero te pedir perdão aqui, eu estou com mais de 20 perguntas que não foram respondidas, não foram nem trazidas aqui por conta do nosso tempo, não serão possíveis de ser respondidas ainda hoje, mas eu quero te fazer uma promessa. As perguntas que eu estou aqui, que foram feitas hoje, elas estão todas anotadas, eu estou fazendo um banco aqui de perguntas, e no domingo à noite, todas elas serão respondidas pelos nossos pastores. Só citando o nome das pessoas aqui: do Silas Estropa, do Saulo Carneiro, Elane Souza Lopes, Edneuza Lino, Paulo Ferreira, nosso presbítero Azor Ferreira, Araújo. Teve muita gente aqui que mandou a pergunta e não foi respondida. Queridos, não fica bravo comigo, mas semana que vem nós as responderemos. Nós queremos agradecer a presença dos nossos pastores, agradecer a presença de você que esteve conosco até esse momento. Que Jesus te abençoe e te dê uma excelente semana. Eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais através do nome Leonardo Tobias. Querido, que Jesus te abençoe. Quero pedir que os pastores também se despeçam. Deus abençoe sua vida, querido. Obrigado. Esse tema é bom, hein, pastor Mauri? Pastor Léo, que é isso? Eu fiquei impressionado aqui com as perguntas chegando. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência. Nós temos tido, assim, muita alegria aqui no Que Palavra. Tem sido uma bênção para as nossas vidas. Quero pedir para você me seguir, especialmente lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, Juliano Sócio. Me siga lá no Instagram, que eu vou ter uma grande alegria da gente poder continuar essa conversa por lá, tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês que ficaram aí conosco. Estou vendo aqui, caindo pergunta, a Cida mandando pergunta aqui, a Elizabeth pedindo oração pela família. Deus abençoe tua casa, Elizabeth. Deus abençoe tua família com paz, com saúde, com vida, em nome de Jesus. Que bom bater esse papo, conversar sobre a Escritura. Eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús dizendo assim: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava, né? À medida que a gente vai conversando aqui, vai ardendo o coração, né? Então, coisa boa conversar sobre a Sagrada Escritura. Não deu para responder tudo hoje, mas o Que Palavra continua. Guarda a perguntinha, manda aqui para o pastor Léo, vai cobrando dele, ele vai trazendo essas perguntas, principalmente domingo à noite, que é tema livre, então dá para trazer tudo aqui. Um grande abraço. Pastora Mauri Oliveira, você encontra aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vamos juntos na caminhada da fé. Deus abençoe, um grande abraço a todos.